O Yuta virou Gojo agora, só que é um Gojo Busha, né? É o Gusha. É o Gusha. Agora vamos pros spoilers do capítulo 263. 263 de verdade agora. Mas vamos lá. Eu traduzi tudo aqui. O capítulo começa com as barreiras explodindo. Parece que explodiu no Sukuna, tá? Mas o Gusha tá intacto. Isso eles vão explicar um pouquinho mais pra frente, né? Vamos lá. O Sukuna ele é jogado pro limite do alcance do Santuário Malevolente, né? Tipo uns 100 metros, né? Porque é no raio e não no diâmetro, né? Ele já estava no centro, né? Ele foi jogado de um diâmetro pro outro, né? E ele fala que a barreira do santuário foi destruída simultaneamente, né? Mesmo que não feche a barreira, ainda tem uma barreira, né? Então deve ter sido destruída por causa do dano ou da explosão nesse caso, né? O Sukuna ele fala que o Gusha conseguiu, né? Mesmo que seja a técnica mais forte do Gojo, ele ainda vai demorar para se acostumar a usar, mas mesmo assim ele conseguiu, né? E imediatamente os brothers vão para cima e o Todo fala pro Gusha spamar tantos roxos quando ele conseguia, né? Assim que ele recuperar o uso da técnica, para não se preocupar com o fogo amigo, porque ele pode redirecionar, né? Os roxos usando o Boogie Woogie. O Yuji ele não reage ao Gota, tá? Porque ele tá super focado. E o narrador fala, né? Mais uma vez, Sukuna está no estado em que é difícil usar sua técnica por causa da fatiga pós-expansão de domínio. E aí, então, imediatamente, quando os brothers eles foram para cima, o Gusha ele cai no chão, né? Que nem uma jaca. Ele cai no chão, indicando que a técnica do Kenjaku parou. O narrador fala, né? A técnica de Kenjaku que Yuta copiou sofreu fatiga assim que o domínio quebrou. Antes dos 5 minutos terminarem, a troca de corpos foi interrompida. Que merda, né, cara? Foi o roxo que quebrou o vazio infinito, galera. Ele deve ter feito um buraco, né? Feito um buraco gigante na barreira. Eu acho que explodiu sim. Mas o Gusha tá intacto. Então eu acho que explodiu só no Sukuna. Mas explodiu a barreira do vazio infinito também. Aí quebrou a expansão de domínio. A técnica do Kenjaku parou, né? Porque a técnica é a mesma técnica, né? Esse ilimitado que está sendo usado é um efeito colateral da técnica do Kenjaku. E aí a técnica do Kenjaku sofreu fatiga imediatamente quando ele quebrou a expansão de domínio. O próprio Gusha quebrou a expansão de domínio. E aí caiu no chão, né? O Yuta pensa, ele tá vivo ainda, né, galera? Tá vivo. Ele pensa, merda, Rika-chan não está assombrando esse corpo, quer dizer que a técnica cópia não é mais minha, fazendo com que o ilimitado seja a técnica fatigada. Eu pensei que eu ainda conseguiria usar a técnica do Kenjaku. Será que tinha algum truque por trás do Kenjaku conseguir usar sua técnica logo em seguida de usar a expansão de domínio? Eu não recebi nenhuma informação desse tipo quando eu recebi a cópia da troca de corpos, né? Eu queria pelo menos fazer uma barreira para proteger os brothers. Infelizmente, né? Nesse caso não veio com as memórias do Kenjaku. Nem com as memórias do... É complicado. O Kenjaku era fodão porque ele era o Kenjaku, né? E não o Kenjaku porque era fodão, né? O Todo, ele percebe o Yuta chegando ao limite. E ele admira o Sukuna por não relaxar na ofensiva. O Todo pensa, deve ser por isso que o cara é chamado de Rei das Maldições, né? E aí nisso, quando o Todo tá pensando, né? O Sukuna acerta um Kokusei nele, né? De surpresa. E quebrou o Vibra Slap, né? Agora ferrou. O Sukuna, ele percebe o Yuta, ele percebe o Yuji se aproximando e vira para se defender. Mas o Todo instantaneamente teleporta o Yuji para as costas do Sukuna, né? O Todo fala que não acabou ainda, né? E aí o Todo continua. O Okutsu é uma massa de energia amaldiçoada, né, supermassiva. Ele deixou os pedaços da barreira flutuando. Até que esses fragmentos desapareçam, esse será o palco ideal para o Boogie Woogie brilhar. Vai utilizar os fragmentos da energia do Yuta para ele usar as trocas, né? Interessante, né? O Yuta tá vivo ainda, né? Tá vivo. Tá confirmado que tá vivo ainda. O negócio é se ele não consegue controlar o corpo e ele tá só o cérebro, ele ainda consegue pensar, né? Aparentemente ele ainda consegue pensar. Então, é estranho, né? É tipo algum tipo de super fatiga no corpo, porque se ele tivesse perdido, se tivesse só o cérebro, ele não conseguiria pensar. É muito estranho essa conexão. Talvez a conexão fique fraca só, nesse caso, né? Deve ter uma conexão mínima para o cérebro continuar funcionando. Mas aparentemente é isso, né? A técnica do Kenjaku já era. Não tem mais a cópia, porque para o Juan, ele estava falando ontem, eu acho que foi ontem,
que a técnica do Yuta deve ser uma técnica espiritual, tipo a da Ogami e a do Ino, né? E aparentemente é isso mesmo, a técnica da cópia. Na verdade não era do Yuta, né? Era da Rika, a cópia. É em quem ela assombra. Quem ela estiver assombrando fica com a cópia. E aí o Yuta, ela não tá mais assombrando o Yuta ficou só com o ilimitado agora. E na verdade troca de corpos do Kenjaku, né? Eu espero que sim. Se não ferrou. Senão ele é só um cérebro no corpo agora. Eu espero que a técnica do Kenjaku nesse caso foi interrompida, mas ela tenha sido interrompida por causa da fatiga pós-expansão de domínio. Porque se ele ainda tiver a técnica do Kenjaku, ele ainda vai poder voltar pro corpo dele depois. Ele vai poder voltar pro corpo dele e vai poder continuar usando o ilimitado, né? Assim que recuperar da fatiga. Só que vai ter esse problema, né? Não vai poder utilizar a expansão de domínio tão fácil assim, né? Ele tem que aprender o truque. O mesmo truque que o Kenjaku usava para manter, né? Para manter o corpo, né? E aí, continuando. Graças ao Todo mandando o Yuji pro ponto cego do Sukuna, o Yuji consegue acertar um soco, né? E o Todo ele tá batendo o Vibra Slap na testa para ativar. Só sobrou a parte do sino, a parte da bola de aço saiu, né? Caiu fora, né? E ele morde o sino para fazer parar. Porque antes ele segurava com a outra mão, né? E aí o Yuji toca o rim do Sukuna e ele acerta um desmantelar perfeitamente na barreira entre as almas do Sukuna e do Megumi, né? O rosto do Sukuna ele começa a se desfazer, né, por um momento. Eu acho que está se desfazendo. O Yuji ele fala: quantas vezes for necessário, acorda, Fushiguro. E o Sukuna fica em choque quando ele percebe que o Yuji consegue escolher o alvo da técnica, né? E o Yuji continua saltando desmantelar atrás de desmantelar na barreira entre as almas. O Sukuna fez isso. O Sukuna cortou a alma cortou a alma do Mahito quando o Mahito entrou lá no domínio inato do Sukuna lá no começo. O Yuji está fazendo a mesma coisa, né? O Sukuna ele consegue pular para longe, né? E ele pensa, se ele continuar tomando esses golpes, ele não vai conseguir manter esse corpo e vai perder, né? Aí ele vomita 3 dedos, galera. Ele esmaga os dedos na mão e ele consome eles de novo, né? O Sukuna pensa que o Yuji deve ter usado um voto vinculativo para garantir que os ataques vão ser mais efetivos em separar a alma do Sukuna e do corpo do Megumi, né? E aí o Sukuna ele está em cima de um pilar horizontal e o Yuji usa o desmantelar para quebrar o pilar. E ele vai tentar um soco no Sukuna que está caindo, né? E aí o Sukuna consegue se desviar no ar, sempre, né? Óbvio. E ele quebra o Yuji numa parede, destrói a parede. É tipo uma parede massiva de concreto, não é só uma parede simples não, né? E aí o Sukuna pensa, se eu evitar esses ataques, eles não vão ter outro ataque tão efetivo, né? E aí o Todo pensa, se o que sobrou do Vibra Slap não for reconhecido como minha mão esquerda, não vai funcionar. E aí ele pensa, funciona mais uma vez, por favor, né? E aí o Todo bate no sino, mas não tem troca, né? Dessa vez, né? E aí o Sukuna, ele dá um sorriso, né? Achando que não funcionou, mas o Todo faz o Vibra Slap parar, indicando que teve troca sim, né? E aí o rosto do Sukuna tá falhando aqui, galera. Ele tá falhando. É um efeito novo. Pode ser cicatriz de fogo, tá? Parece um pouco com a cicatriz de fogo da Maki, mas ele tá com umas direções diferentes, assim. Pode ser uma cicatriz do roxo também. Pode ser uma cicatriz do ataque do roxo, do dano do roxo. Mas tá estranho o rosto do Sukuna. Eu acho que tá se desfazendo. Eu acho que é porque tá se desfazendo. E aí, foi a Hana com a escada de Jacó já conjurada, né? Só pra trocar a trombeta. Ela tá tocando a trombeta com uma mão só, né? Bem acima da cabeça do Sukuna. Aí tem um flashback do Todo. O Yuta tá discutindo, né, com a Hana sobre usar a escada de Jacó a última vez, né, no Sukuna. Vai ser um tudo ou nada com uma última tentativa de separar o Sukuna do Megumi, né? O Vibra Slap ele quebra, finalmente, quebra completamente, né? A parte do sino também. E o narrador fala que através de um pacto, o alcance do Boogie foi estendido absurdamente. O Yuta fala que os oponentes que lutam contra ele nunca pensam na possibilidade do usuário original das técnicas aparecer para ajudar. Especialmente os inimigos que conhecem a condição para copiar, né? Eles caem na armadilha de pensar que o Yuta roubou a técnica em vez de só ter copiado. O Yuta fala que a verdadeira força da técnica dele é ter 2 da mesma carta na manga, né, com a ajuda do original, né? O capítulo termina com a Hana usando liberação máxima escada de Jacó, né? Tá bem gigante a escada de Jacó, tá parecendo o tamanho de um prédio aqui, galera. É a maior que já teve, eu acho, né? A não ser que dê pra, se a gente comparar com aquela outra, se o prédio de fundo daquela outra era maior. Mas aqui tá parecendo o tamanho de um prédio, né?
Tá bem maior que a do Yuta também, a que o Yuta usou na expansão de domínio. E aí o editor fala, quase no fim do jogo eles usam sua arma secreta. Até onde essa batalha mortal irá? E tem pausa semana que vem, infelizmente, né? Mas esse é o capítulo, o que vocês acham? O que vocês acham aí, né? O do Gusha, vocês gostaram do Gusha? O que vocês acharam, né? Os brothers lutando é sempre foda de ver, pô. Sempre foda de ver. Mas agora o Vibra-Slap quebrou, né? Agora o Vibra-Slap quebrou. E o todo, ele tá ilhado agora. Porque o Vibra-Slap quebrou. Será que o todo vai morrer agora? Eu espero que não. Espero que não, né? Mas ele tá ilhado. Eu vou esperar a tradução completa, tá? E o sumário do próximo vídeo tá quase pronto. Que é sobre espíritos vingativos e imaginários, tá? Eu tava trabalhando nele ontem. Só que teve mais coisa que eu encontrei, né? E algumas coisas que são irrelevantes também, né? Infelizmente. Mas é isso. Hoje eu fico por aqui. Tenha um excelente resto do dia e até mais, galera. Tchau, tchau.